paz do Senhor para todas as crianças. Seja bem-vinda à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a lição nova dos juniores. São histórias de fé e de coragem. A lição hoje é a número 2. Nós vamos estudar sobre Abraão, o amigo de Deus. Como Abraão se tornou amigo de Deus? Você quer ser um amigo de Deus? Então preste bem atenção à nossa aula. Você tem um amigo? Às vezes a gente liga para o nosso amigo, ele não atende. Manda mensagem, ele não responde. Mas eu quero te dizer que existe um amigo de verdade. E esse amigo é Jesus. E a palavra de Deus nos diz, lá em João 15 e o versículo 13, ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. O nosso amigo Jesus, ele te ama com amor muito grande. Eu trouxe o nosso versículo aqui, bem bonito. E a prova de que Jesus te ama foi que ele morreu lá na cruz. Jesus morreu no meio de 2 ladrões. Ali ele derramou o seu sangue para salvar a você e a mim. E a palavra de Deus nos diz que Jesus fez isso porque ele te ama muito. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Jesus, ele ainda está crucificado. E se você aceitar Jesus como seu Salvador, você também vai estar crucificado com o Senhor Jesus. E aí você vai ter a certeza do amor de Deus no seu coração. Esse versículo está em João 15 e 13. Vamos repetir mais uma vez comigo, todos, meninos e meninas. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. João 15 e 13. A palavra de Deus nos conta a história do patriarca. Patriarca significa o pai que governa. Nós estudamos na lição passada, tia Alzeni contou a história do patriarca Noé. E hoje é a história de Abraão. Por que Abraão foi considerado amigo de Deus? Eu vou contar. O Senhor Jesus, ele é o teu Salvador, mas ele existe na eternidade com Deus. A Bíblia nos diz que Jesus, quando estava aqui na terra e ele pregou, ele disse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E é verdade. Deus chamou Abraão, que morava em Ur dos Caldeus. Hoje, essa cidade tem outro nome. É Bagdá, que fica lá no Iraque. E disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, dos teus familiares, e vem para a terra que eu vou te dar por herança. E a Bíblia diz que pela fé, Abraão obedeceu e partiu para um lugar que ele nem sabia onde era. Muitas vezes, quando seu pai ou sua mãe lhe convida para sair, você pergunta, painho, a gente vai para onde? É para o shopping? É para a igreja? Mãe, a gente vai à praia? Para onde nós vamos? Mas Abraão, mesmo morando no meio de um povo idólatra que adorava deuses estranhos, ele creu em Deus. E a Bíblia diz que isso foi imputado, foi atribuído a Abraão como justiça. Olha, criança, se você, como Abraão, crê em Deus, isso também vai ser atribuído a você como justiça. E você vai ser amigo de Deus. Para ser amigo de Deus, basta crer em Jesus. Enquanto os vizinhos, os amigos
de Abraão adorava falsos deuses, deuses de pedra, de pau. Abraão, ele conheceu e desejou conhecer mais profundamente este Deus único e verdadeiro. E a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, um texto maravilhoso, que vai servir para você. Tiago, capítulo 2, e o versículo 23. Abraão creu em Deus, por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Aqui, no nosso mapa, Abraão está saindo de Ur dos Caldeus. Lembra que hoje é Bagdá, que fica lá no Iraque? E aí ele saiu com toda a sua família, como viajante, sem saber exatamente aonde ele ia, mas crendo na promessa que Deus o prometeu. Abraão, ele tinha uma esposa chamada Sara. Só que Sara era estéril, não podia ter filho. E Deus fez uma grande promessa a Abraão. Disse a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. E que o seu nome, seria famoso entre as nações. E que Deus iria o abençoar muito. Todos aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados. E que nele, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas como isto poderia acontecer? A palavra de Deus nos diz que Abraão pegou tudo que ele tinha, a sua esposa, os seus servos, as suas ovelhas, todos os seus pertences e partiu. Partiu naquela longa jornada. Chegou em Harã, chegou em Canaã. Quando ele chegou em Canaã, o que foi que Abraão fez? Ele ergueu um altar ao Senhor. E naquele altar, ele fez uma oração. Pegou uma ovelha e levou a ovelha em sacrifício. Mas por que ele fazia isso, adorando a Deus e pedindo perdão dos seus pecados? Porque isto mostrava que no futuro o Messias, Jesus, seria sacrificado por mim e por você. A cruz foi o altar de sacrifício do Senhor Jesus. E Abraão adorou a Deus naquele lugar, crendo sempre na sua palavra. A promessa que Deus fez por Abraão foi uma promessa tão profunda que nós chamamos, a palavra de Deus chama essa promessa de aliança. Que da descendência de Abraão, dos filhos, dos netos, viria o Salvador do mundo. E através de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E esta promessa aconteceu. Da descendência de Abraão nasceu um menino, lá em Belém. Olha só, como era o nome desse menino? Jesus. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus cresceu e foi crucificado, morreu na cruz para perdoar o seu pecado e o meu pecado. A Bíblia nos diz que o pecado é uma ofensa grave contra Deus. Lá em Tiago, a palavra de Deus nos diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer um que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ora, quem é inimigo não pode ser amigo. Mas Jesus veio para desfazer o pecado, desfazer a inimizade entre você e Deus. E Ele nos reconciliou com o seu sangue lá na cruz. Então Jesus veio trazer a nova aliança, não mais aquela aliança de Abraão, que Deus fez com Abraão com o sangue dos animais. Mas agora a nova aliança, ela é muito superior, porque ela é feita com o sangue do Senhor Jesus. Mas o importante é que a cruz está vazia. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele está bem vivo lá no céu. E hoje, a única forma de você, papai, mamãe, qualquer família, ser bem-aventurado
Ser abençoado, ter essa bênção de Abraão, é aceitando Jesus como seu Salvador. Quando cada família recebe a Cristo como Salvador, quando cada membro, papai, mamãe, titio, titia, recebe esta bênção que Deus prometeu a Abraão. E a palavra do Senhor nos diz que Abraão pensava, mas como pode ser isso? Se minha esposa já tem 89 anos e a promessa do Senhor não se cumpria. Abraão já tinha 99 anos, mas Deus renovou a promessa para Abraão. Deus chamou Abraão e disse a Abraão, olha para o céu, era noite. Vê se tu consegue contar as estrelas que estão no céu. Certamente ele disse, Senhor, são tantas, incontáveis, não dá para contar. Assim será a tua descendência. Olha só, os descendentes de Abraão significavam os filhos de Abraão, os netos de Abraão. Ele iria se tornar uma grande nação. E através desta nação, iria nascer o Salvador do mundo. Será que a promessa de Deus se cumpriu? Às vezes, você tem uma promessa do seu pai, de algum adulto que vai lhe dar um presente. O tempo passa e o adulto não cumpre com a promessa. Às vezes, é a promessa de ganhar um presente, de ganhar um brinquedo. E muitas vezes os adultos não cumprem com a promessa. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele cumpre com suas promessas. E o que foi que aconteceu? Quando Abraão saiu do meio da sua família, da sua parentela, e foi um viajante errante ali por todos aqueles lugares, ele morou em cabanas, viveu em tendas, mas ele sabia que a promessa do Senhor iria ser cumprida em sua vida. E até que chegou o dia. Escuta, criança, um bebê nasceu, Sara com 90 anos de idade. Como um anjo tinha dito a Abraão, Sara nem acreditou que ela poderia ser mãe com 90 anos e Abraão com 100 anos. Por isso que o anjo disse a Sara que o nome do seu filho seria Isaque. Isaque significa riso. Abraão significa pai de uma multidão. E Sara significa princesa. Aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Agora sim, Isaque iria receber a mesma promessa que Abraão recebeu. E da descendência dos filhos de Isaque viria o Salvador do mundo. E quem é esse Salvador? É Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Agora eu quero perguntar para cada um de vocês: como você pode ser amigo de Deus como Abraão? Muito fácil. Abraão creu. Foi o suficiente. A Bíblia diz que ele fez isso pela fé. Ele obedeceu e partiu sem saber para onde ele ia. E eu quero te dizer uma coisa, que quem aceita Jesus, quem crê no Filho de Deus e o recebe como seu Salvador, vai saber sim para onde vai. Vai morar no céu. Olha só, não vai ser mais na Canaã terrestre, mas na Canaã celestial. Você que ainda não aceitou Jesus, você então ainda não é amigo de Deus, mas você pode ser amigo de Deus. Por isso que nós dizemos que Abraão é o nosso pai na fé. Porque mesmo em meio a todas aquelas pessoas que adoravam a deuses falsos, Abraão creu num Deus verdadeiro. E ele partiu, caminhou para chegar nesta terra que Deus prometeu, a terra prometida.
E você também que aceitando Jesus como seu Salvador, você também vai caminhando até o dia que você vai chegar no céu. O Senhor nos prometeu, e é o próprio Senhor Jesus que vai vir nos buscar para nos levar para o céu. Mas enquanto nós estivermos caminhando aqui na terra, nós vamos cantando, orando e adorando ao Senhor. E tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você lembra da promessa que Deus fez a Abraão, quando tudo parecia impossível? Então eu quero te dizer, às vezes você tem uma coisa muito difícil para fazer, um trabalho na escola, às vezes você tem uma prova, mas você não sabe que Deus está com você. Ele não prometeu lá em Hebreus 13:5, de maneira nenhuma te deixarei? Então você precisa confiar que Deus está com você, e aquela situação difícil você vai conseguir superar. Aquela questão difícil, aquela prova terrível, você vai conseguir resolver, porque Deus está com você. Então, no seu pior momento, quando você estiver triste e com a dor no coração, lembre-se que o Senhor, Ele prometeu estar com você, e Ele vai resolver tudo por você. A primeira coisa que Jesus quer resolver por você é o seu pecado. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, você ainda não é amigo de Deus. Na verdade, é inimigo de Deus por causa do pecado. Mas hoje você pode se tornar amigo de Deus, amigo íntimo. Basta você confessar Jesus como seu Salvador. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Se você quer, faça uma oração comigo. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. E diga: querido Jesus, muito obrigado, porque a promessa foi cumprida. E o Messias prometido morreu na cruz para me salvar. Eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero mais ser inimigo de Deus. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador, para me tornar amigo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.